Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da Lamia, em parceria com a UFPE e a Secretaria de Saúde de Caruaru. Eu me chamo Sara Freitas, sou estudante de medicina da UFPE e integrante da Lamia. Agora, temos a honra de apresentar nosso palestrante, professor Diego Guedes, que é médico infectologista e professor adjunto da UFPE. O tema da palestra é a abordagem do paciente com HIV na urgência e emergência. Abaixo desse vídeo há um formulário para caso você tenha alguma dúvida sobre a palestra do professor Diego. No mais, desejamos uma ótima palestra e um ótimo evento. Olá a todas e a todos. Meu nome é Diego Guedes, eu sou um médico infectologista, sou professor também na Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Caruaru. Vou começar um pouco agora sobre a abordagem das pessoas com HIV na urgência. Então, situações de urgência e emergência com as pessoas com HIV/AIDS, elas podem ser frequentes, infelizmente. Então, desde a descoberta, o diagnóstico do HIV, então a própria notícia, né, como a urgência, como é que aquela pessoa vai receber aquilo, pode ter algum transtorno, inclusive relacionado à saúde mental, né? Então, a própria AIDS, se o diagnóstico, né, da AIDS ser pelo quadro clínico que aquela pessoa chega na urgência, então o diagnóstico se é feito naquele começo, ou ela progredir para AIDS, né? Então isso pode acontecer. E nos primeiros meses do tratamento também podem ser frequentes a necessidade daquela pessoa se procurar urgência. Pode ser uma reação a um antirretroviral que ela começou, por exemplo, uma náusea importante, ou diarreia, ou alguma alergia que ela teve, ou também ainda alguma infecção oportunista, por exemplo, que apareceu, né, reativou em relação à reconstituição imune. Então é interessante sempre ficar atento a isso. Então aqui essa apresentação ela foca, é uma coisa mais geral e focando muito nas pessoas que trabalham em urgências e que não necessariamente são infectologistas ou é uma emergência de infectologia. Então são coisas gerais para a gente sempre estar atento quando a gente atende ao público em geral. E lembrar também que as pessoas com HIV/AIDS elas também podem ser acometidas por qualquer outra doença. Então não esquecer das outras coisas e não, porque tem HIV, encaminhar sempre para o serviço de HIV, né? Como tem um exemplo bem extremo, mas que foi real, aconteceu, inclusive era o plantonista de uma pessoa que tinha caído, tinha fraturado a costela, uma perfuração, porque caiu em cima de uma grade dessas que parece uma lança, perfuração no tórax, mandaram para a emergência do Correia Picanço, mas porque ela tinha HIV, mas na verdade ela precisava de uma emergência de trauma, né, na verdade. Então são coisas assim que a gente às vezes se depara. De uma forma um pouco didática, eu dividi essas urgências como relacionadas ao HIV e as não relacionadas ao HIV. Aqui hoje a gente vai focar nas relacionadas ao HIV. Então, primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que nem todas as pessoas que chegam na urgência, na emergência, elas sabem que tem HIV. Então, sempre que a gente suspeita, oferecer a testagem. Quase todos ou todos os serviços de urgência, pelo menos, eles têm teste rápido para HIV. Então, vocês podem e devem oferecer sempre que houver suspeita. Seja por uma diarreia crônica, seja por flagrar uma candidíase oral, ou qualquer outro motivo que poderia ter, vocês poderiam pensar, né? Então, lembrar disso. E algumas vezes as pessoas podem ter emergências não relacionadas ao HIV. Então, algumas interações com os antirretrovirais, no caso aí não é o vírus especificamente, mas está dentro do contexto, obviamente, mas medicações que algum outro especialista passou, por exemplo, um gastro que passou, sei lá, um leprazol, um cardiologista que passou uma estatina. Então, algumas dessas medicações podem ter interações com alguns antirretrovirais. Isso pode se configurar como uma urgência, chegar com um quadro que precise ser abordado. Então, e outra coisa é que elas podem ser internadas
em enfermaria, se for indicação, em qualquer especialidade. Teoricamente é assim, na prática a gente não vê isso, né? Tem HIV, manda para o hospital que tem HIV, que claro que ela vai ser acolhida da mesma forma e tudo mais, mas nem sempre ela precisa, e muitas vezes acaba superlotando nos hospitais que já precisam das vagas para coisas relacionadas estritamente ao HIV. E muitas vezes tem enfermaria, por exemplo, de clínica médica, que não aceita a pessoa que tem HIV, mas o motivo é outro, ela queria internar por algum, sei lá, uma descompensação, uma diabetes, uma coisa assim. Então, ainda hoje a gente tem enfermarias que não recebem pessoas com HIV porque tem que ir para infectologia. Não faz muito sentido, né? Então, né, pelo menos para mim, a demanda é quem guia, não o fato de ter HIV. As urgências relacionadas ao HIV dividir nesses grupos para a gente poder só pensar melhor em relação ao sistema respiratório, ao sistema nervoso central, as diarreias e distúrbios hidroeletrolíticos e algumas outras urgências, como a profilaxia pós-exposição e as reações às antirretrovirais. Do sistema respiratório, basicamente são essas que a gente recebe na urgência. Então, é a pneumonia por pneumocistis girovese, a pneumocistose, tuberculose, influenza, algumas outras insuficiências respiratórias que podem acontecer, alguma pneumonia viral, por exemplo, CMV, varicela zoster, que pode ser muito graves, mas é possível que aconteça também. E mais recentemente, como pela pandemia, o fato da Covid, que ainda se discute, aparentemente não aumenta, assim, não tem tanto fator de pior prognóstico, aumenta a incidência nas pessoas com HIV, mas é possível que ela tenha, como eu falei, elas podem ter qualquer outra doença, então, inclusive Covid. Então, lembrar que hoje também é diagnóstico diferencial a pneumonia por SARS-CoV-2, né? Então, inclusive, por exemplo, pneumocistose é uma infecção adquirida em comunidade, relacionada com CD4 abaixo de 200, o que não impede que a pessoa que tenha CD4 maior que 200 de ter, mas ela é mais relacionada, ela está em maior risco de ter, né, abaixo de 200. Tanto que abaixo de 200 se começa a profilaxia para pneumocistose, né? Sintomas: febre, tosse seca, taquicardia, taquipneia, dispneia e cansaço, os esforços, pode ser progressiva, e queda da saturação de oxigênio. E aí a gente volta assim, né? Hoje, com a pandemia, com Covid, também faz parte do diagnóstico diferencial. Então, se chegar uma pessoa com esse quadro na urgência, a gente tem que saber se ela tem HIV ou não. É sempre bom perguntar, né, se tem alguma outra doença, se tem alguma outra alergia, se tem qualquer outra coisa para ajudar no diagnóstico da gente. Mas também pensar que pode ser Covid, tem que testar da mesma forma. Então, não dá para, só porque tem HIV, dizer, esse é pneumocistose. Então, condutas imediatas que podem ser feitas na urgência, não necessariamente tem que ser o infectologista. Gasometria arterial, definir o oxigênio, isso vai definir inclusive o corticoide ou não no tratamento. Raio-x de tórax pode ajudar, mas como eu falei, na verdade para essa e para outras doenças nem sempre o que é o típico vai aparecer. Então, manifestações atípicas de várias doenças são comuns nas pessoas com HIV. Então, raio-x de tórax classicamente para pneumocistose é infiltrado bilateral difuso, o que também mais uma vez pode ser Covid, por exemplo. Então, mas se vier um raio-x limpo, entre aspas, não dá para descartar. Então, alguns exames não específicos, tipo o DHL, ele pode ser pedido, deve, porque ajuda. Quando ele está aumentado, isso é bem frequente, está aumentado, reforça essa suspeita, né, da pneumocistose. Algumas pessoas, não é tão incomum aparecer com anemia também. O tratamento ele pode ser iniciado, se tem a suspeita, com sulfametoxazol, trimetoprim, IV. Essa dosagem eu vou deixar aí, não somente a gente precisa saber agora, mas vou deixar nos slides, se a necessidade se pode, mas em qualquer guideline, qualquer manual tem essa dosagem. Vou até deixar no final também uma dica também. Via oral para alguns casos mais leves, mais brandos,
não é comum isso acontecer, mas vez por outra você pode flagrar começando um quadro. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa no ambulatório e ela tinha esse cansaço, coincidiu de ter sido o começo do quadro uma semana antes da consulta de rotina, então a gente conseguiu flagrar, começou o tratamento via oral, claro, com toda a orientação, né, de piorou, procura a gente aqui, procura uma urgência, mas deu certo, começou via oral, melhorou, a gente conseguiu flagrar e tratou no começo aquela pneumocistose. E não precisou do corticoide, porque não estava no começo, não era um caso mais grave, mas o corticoide ele está indicado para PDO2 abaixo de 70. Na tuberculose, os níveis de CD4 eles podem variar, então não é uma referência. Claro, quanto menor CD4, está mais exposto a outras doenças, mas na tuberculose não tem esse ponto definido de corte. Sintomas: febre diária, tosse, sudorese, perda de peso, astenia e falta de apetite. Durante o simpósio tem também a apresentação sobre diagnóstico da tuberculose. Não vou focar muito aqui, mas lembrar que são sintomas que são frequentes, as pessoas se queixam e hoje com essa coisa da febre, tosse também, pensando no Covid, mas por exemplo, coisas que às vezes está muito claro em relação ao diagnóstico. Tem uns 15 dias, ou acho que um mês, eu recebi um paciente na triagem, no Oswaldo Cruz, com tosse há 3-4 semanas, perda de peso, sudorese noturna, e fizeram um teste rápido para HIV e a pessoa encaminhou como Covid, por exemplo. Então não faz muito sentido assim, com todos os quadros, sintomas e tudo. Esses são bem clássicos e não mudam se tem HIV ou não. O raio-x na pessoa com HIV, em relação à tuberculose, ele pode estar, entre aspas, normal também. Assim. Então, aquela coisa clássica do cavitação, não esperar isso. Se acontecer, o que não é comum, já reforça o diagnóstico. Muitas vezes aparece como um derrame pleural ou uma imagem mais velada, assim, alguma condensação. Mas aí é a história que vai definir. Então, condensação, a pessoa pode pensar pneumonia comunitária, mas eu lembrar sempre os tempos, né? Normalmente a pneumonia ela é mais aguda, febre alta e tudo mais. A tuberculose é uma coisa mais arrastada, então lembrar disso. As baciloscopias normalmente são negativas, então a gente não pode continuar pedindo, mas na urgência não é o comum, claro, de pedir, mas deve pedir, mas lembrar que o resultado negativo não afasta. Isso pensando na pessoa com HIV. Então, hoje já tem muito mais acessível o GeneXpert, que é um teste rápido molecular, inclusive com a vantagem de ter em vários municípios, né? E outra vantagem de já testar resistência ou sensibilidade para a rifampicina, que é a principal droga do esquema terapêutico para tuberculose. O tratamento deve ser feito próximo do domicílio da pessoa, então encaminhar para a unidade básica de saúde. O SAI também, alguns fazem esse tipo de acompanhamento, alguns SAI inclusive tem pneumologistas atendendo também juntos, se for necessário. Internamente, os casos mais graves, e aí se precisar encaminhar alguma coisa, sempre tem a central de leito para regular, vocês tem que pedir a senha e tudo. Lembrar do uso do EPI. Às vezes outra, a gente recebe paciente com suspeita de tuberculose e chega no hospital com N95. Não é necessário, basta a máscara simples para ele, a máscara cirúrgica, para a pessoa com HIV ou para o paciente em geral. N95 reservada para os profissionais que estão atendendo. Em relação ao sistema nervoso central, temos as cefaleias. Eu divido em 3 grupos, que é o que é mais comum: as convulsões e alteração do nível de consciência e de orientação. Então, cefaleia em geral, meningite, como eu falei, pode ter também qualquer pessoa. Então, a pessoa com HIV também pode ter meningite. Então, lembrar que isso é possível. Neurosífilis, principalmente se tem um VDRL já positivo, sérico. A recomendação é sempre testar com VDRL no sangue, uma vez por ano. Deve diagnóstico, já testa logo. Inclusive, porque você tem um VDRL reagente e a pessoa aparece com cefaleia,
principalmente cefaleia constante, diária e tudo mais, é interessante pensar a neurosífilis e, se for o caso, testar, né? No caso, punção licórica, para ver se tem a sífilis, né? No sistema nervoso central. Neurocriptococose também é uma doença grave, mas que às vezes deixa passar, que é uma cefaleia intensa, com vômitos. Muitas vezes é uma das doenças que você consegue dar o diagnóstico de HIV, assim como o neurotóxico, que acaba abrindo com convulsões, ou às vezes como um AVC. As pessoas são encaminhadas com essa cefaleia intensa, ou esse AVC, entre aspas, né? Com todo o quadro, né, de déficit de força, de desvio de comissura. Então ela é encaminhada para uma emergência de neuro, com razão, né, tem um quadro neurológico, e lá na tomografia fica evidenciada uma imagem que é típica de neurotóxico, por exemplo. Então, geralmente a gente acaba, muitas vezes, o diagnóstico de HIV é dado na emergência. Então, é sempre bom lembrar disso. E alteração do nível de consciência, de orientação, as próprias meningites podem causar. Neurosífilis às vezes pode causar déficit de comportamento, por exemplo. LEMP, que eu peço até desculpa que não coloquei por extenso, mas é leucoencefalopatia multifocal progressiva. Normalmente está relacionada a quadros mais graves e mais arrastados de HIV, principalmente sem tratamento, né? Coisas de alguns anos de doença já. E a própria demência é relacionada ao HIV. E esses dois muito relacionados com realmente cargas virais altíssimas, pessoas que não estão tratando, ou que abandonaram o tratamento há muito tempo. Isso tem um fator bem importante. Nas emergências, lembrar que na suspeita de meningite, antes de encaminhar a pessoa para qualquer serviço que seja, fazer a primeira dose da ceftriaxona, é sempre bom lembrar. Isso vai determinar muito o prognóstico, né? Se essa primeira hora, né? Se tem a suspeita, encaminha, mas encaminha já faz a primeira dose, não tem problema, é importante, escreve no encaminhamento que já foi feito, tudo certinho, para ajudar aquela pessoa que está lá na urgência. Convulsões, como eu falei, pensar neurotoxoplasmose, que é um dos principais sintomas da neurotóxico, até porque é a própria característica das lesões, muitas vezes em núcleos da base. Então pode acontecer também, algumas vezes, déficit de equilíbrio, por exemplo. Algumas lesões em cerebelo causam isso. Então, pensar neurotóxico, neuroimagem, se possível, encaminhar para algum serviço de referência, para internamento, que aí vai precisar tratar, acompanhar. Muitas vezes, nos primeiros dias, precisa de um controle mais intenso das convulsões. Então, o que pode acontecer também, às vezes, você precisa encaminhar e deve, só que às vezes não tem vaga naquele momento, ou vai demorar, sei lá, um dia para receber aquele paciente que está esperando alta de outra pessoa. Se possível, entre em contato com o serviço de referência, pede alguma orientação. Muitas vezes o próprio início do medicamento ele não precisa, não deve ser atrasado. Então, você pode começar um tratamento enquanto espera essa remoção, né, essa transferência da pessoa para outro serviço. Então você vai ganhar tempo, você vai ajudar aquela pessoa a melhorar mais rapidamente. Então a fenitoína, né, o nome comercial dental normalmente conhecido, é uma boa escolha para o controle dessas convulsões. Outras urgências são bem frequentes relacionadas ao HIV, e aí eu volto a falar, às vezes sabidamente ou não HIV, a diarreia e os distúrbios hidroeletrolíticos. Desidratação por diarreia é frequente, principalmente nas pessoas que não estão tratando. Então é um momento que dá para dar o diagnóstico, que acontece muitas vezes. Uma diarreia de 2-3 semanas, a pessoa vai nas urgências, ela é medicada, recebe soro, algum antibiótico e tudo mais, recebe alta. Muitas vezes ela volta para casa, piora, sei lá, no dia seguinte, ou 2 dias depois, volta para a emergência, mas aí já é outro plantonista, ou ela voltou para outro serviço. Então ela acaba somando essas 2, 3, 4 visitas às urgências, 2, 3 meses, 4 meses de diarreia, só que ninguém
foi juntando, né? Então, chegou com diarreia, é importante perguntar quanto tempo está com essa diarreia, porque não é normal uma diarreia de 1 semana, 2 semanas. Então, se você chega e pergunta a pessoa, essa é a terceira vez que eu venho na emergência, toda semana tô tendo diarreia, isso não é normal, isso é um dos sintomas que fala a favor de pensar HIV. Então, oferecer a testagem. Se você não está muito à vontade de chegar na pessoa para falar isso, pode falar, e não é nenhum problema, mas olha, de acordo com os protocolos no mundo todo, assim, no Ministério da Saúde também, diarreia crônica é uma das orientações de testagem para HIV, vamos testar e tal. Então, assim, normalmente as pessoas não se opõem, não, mas é só a forma de chegar e de abordar, de mostrar a preocupação real que precisa ter descartar aquela hipótese, né? Muitas vezes a emergência pode ser queda da pressão, mas aí checa PA, normal, assim, repor líquidos, né, de hidratação. Uma coisa que é bem comum também nessas diarreias crônicas é perda de bicarbonato. Então, às vezes a pessoa chega com a queixa principal que é taquipneia, dispneia, mas na verdade é secundário uma acidose. Então ela tem uma diarreia crônica que às vezes para ela nem faz muito sentido, muita relação, e as pessoas acabam às vezes esquecendo de correlacionar. E na verdade a causa daquela taquidispneia é a acidose que veio da diarreia. Então lembrar que uma gasometria, por exemplo, ela venosa, não precisa nem ser arterial, ela já dá para ver lá, ou se for só para pensar essa diarreia, né, se realmente é a causa daquela dispneia, já consegue ver o bicarbonato já com a venosa. Então você pode se guiar por isso. Então outra coisa que está relacionada muito ao HIV, existe uma condição que é uma doença renal relacionada ao HIV. Então, às vezes pode ter uma insuficiência renal ou pré-renal, né, pela desidratação já crônica, aquela pessoa com diarreia de muitos tempos, ou pela uma própria lesão pelo próprio HIV. Então, é importante checar a função renal, né, lembrar que essa queixa respiratória ela pode ser causada pela diarreia, então sempre fazer esse tipo de correlação, até para melhorar também as suas condutas. Algumas outras urgências que são bem comuns, inclusive, por exemplo, a esofagite por cândida, a candidíase oral ou esofágica. Então, às vezes pode ser a queixa de dor para engolir, tá com dificuldade para comer e tudo. Então, uma própria exame simples da cavidade oral, você já consegue ver as lesões que são típicas, né? Aqueles pontos brancos e tudo, na língua, na gengiva, palato. Então, ver uma lesão como essa, você pode tratar, deve tratar, porque é um tratamento simples, mas lembrar de testar também, porque muitas vezes é mais uma das coisas que podem fazer o diagnóstico. Então, você está na emergência, diarreia crônica, é um do ponto, candidíase oral, outro ponto, a oferecer testagem, não deixar passar a oportunidade de testar as pessoas. As pessoas precisam saber o diagnóstico que ela tem. Então, é sempre interessante oferecer. Como eu falei, a maioria dos serviços tem teste rápido, você pode oferecer, claro, assim, sobre a abordagem, falar da testagem que pode vir positivo e tudo mais, mas sempre que possível testar. E encaminhar para o ambulatório, não deixar passar a oportunidade, né? Testou, deu positivo, ok, diagnosticou, mas não deixar de orientar aquela pessoa para procurar o ambulatório assim que possível. Exposição sexual também é uma urgência. Então, relacionado ao HIV, muitas vezes são, por exemplo, parceiros, né, ou parceiras que têm o HIV, não estão ainda com carga viral controlada e por algum motivo teve a exposição para outra pessoa de risco. Então, orientar o uso da profilaxia. Alguns serviços eles já têm, mas muitas vezes são os SAIs ou o serviço de referência que tem a profilaxia. Então, orientar, né, no máximo 72 horas. O ideal seria que seja nas primeiras 2 horas. E lembrar também que reações antirretrovirais podem aparecer e as pessoas que estão tratando, por algum motivo, sei lá, às vezes até falha na comunicação de quando começou o tratamento, não foram alertadas que algumas reações, por exemplo, uma diarreia ou náusea, alguma alergia, poderia ser causada por algum
um antirretroviral que foi iniciado. Então, é sempre interessante perguntar se a pessoa que chega com, sei lá, uma alergia ou qualquer coisa assim, está usando algum medicamento em casa, se sim, se for do HIV, lembrar se for uma troca recente, começou agora há pouco, porque normalmente isso acontece quando tem início muito recente, então, ou troca muito recente. Então, se for o caso, você pode medicar tudo mais, mas é orientado ela voltar para o SAI para ajustar ou trocar, se necessário, aquela medicação. Lembrar da sepse também, né? Sempre precisando de uma urgência, então o que o pode fazer uma triagem rápida lá. Se a PA sistólica menor do que 100, uma frequência respiratória acima de 22, ou um glástico menor do que 15, ao menos de 2 desses pontos presentes, pensar na possibilidade da sepse, né, e tomar os cuidados que sejam necessários, né? Antibiótico, hidratação, todo aquele protocolo que é estabelecido. E aí lembrar também de novo que a pessoa com HIV, ela pode ter qualquer outra infecção, então ela pode estar tratando tudo certinho e tal, fez a infecção do trato urinário, está com pneumonia, está com coisa grave para você tratar, ou é uma coisa mais simples, dá para tratar em casa e tudo mais. Lembrar que ela pode ter qualquer outra coisa, assim. Pedir ajuda e orientação não é problema, não é vergonha nenhuma. Então, entrar em contato com o serviço de referência. Se vocês vão transferir, vão encaminhar, claro, vocês vão ter que ligar antes, pelo menos para a central de leitos. Então, mas sempre que possível, entre em contato com algum, ou por exemplo, o Hospital Correia Picanço, ou para o Hospital Oswaldo Cruz. Normalmente você pede para falar com o médico ou a médica do plantão, você consegue pelo menos adiantar, já que mesmo que já vá transferir, mas tem coisas que você consegue adiantar já no seu serviço, então ele já consegue melhorar, sei lá, iniciar algum tratamento, fazer alguma coisa e tal, pensando sempre naquela pessoa que está com HIV, que está lá precisando de sua ajuda. Então, normalmente você consegue adiantar muita coisa só com um simples contato telefônico. Você pede ajuda, eles começa o tratamento, a dose é essa e tal, e é bom para todo mundo isso. Alguns aplicativos e alguns sites, eles podem ajudar, principalmente a pessoa que não está na prática, né, da infectologia todo dia. Então, a aplicativo celular, por exemplo, com os protocolos de HIV do Ministério da Saúde, então você pode facilmente, dá para baixar isso aí, inclusive você consulta rapidamente algumas recomendações ou as infecções oportunistas mais frequentes, alguns tratamentos. Então você consegue ter alguma ideia para guiar a sua conduta. Em relação às interações medicamentosas, existem vários sites, mas esse eu uso mais. Ele é bem bom, ele é sempre bem atualizado, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Tem um aplicativo, tem um site também, e aí você consegue facilmente colocar as medicações que a pessoa está usando, e você depois clica nas medicações que você quer prescrever ou que a pessoa estava usando, por exemplo, e checa a interação. E aí vai aparecer se é verde, você pode usar, não tem nenhuma interação específica. Se for amarelo ou laranja, depende do aplicativo, do site, potenciais interações, aí você vai ter que pesar o risco-benefício, e vermelhinho ele já dá o alerta que não pode administrar, ele vai dar um motivo. Coloquei, por exemplo, 2 drogas bem comuns, muito prescritas, né? Simvastatina e omeprazol, por exemplo, só para ver que, por exemplo, com a atazanavir não dá para usar, por exemplo. O simvastatina também. Então, interação não é só para o infectologista, não é só para o especialista, pelo contrário. Eu diria que é até mais importante para quem vai prescrever dentro das outras especialidades. Então, se vai passar um medicamento para uma pessoa, é sempre interessante perguntar se ela já está usando outra coisa, e se ela está usando, checar se tem interação. Então, para antirretroviral, sempre tem muita interação, mas por outro lado, tem muita informação também. Então, você consegue facilmente checar isso. Então, antes de prescrever, é importante perguntar se a outra pessoa está fazendo medicação, qualquer que seja. É isso, como eu falei, são pontos gerais para a discussão da pessoa na urgência. Então, são alguns pontos para a gente sempre lembrar. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, pode entrar em contato. Esse aí é o e-mail, estou deixando. Grato pela atenção de vocês e bom simpósio.